Oi, meu nome é Andressa Quadro e esse aqui é o meu primeiro vídeo do canal, onde eu ensino a fazer os pontos básicos do crochê. É bem para iniciante, então é desde como pegar no fio, na agulha, como fazer o nó inicial, as correntinhas e todos os pontos necessários para fazer qualquer trabalho em crochê. Esses vídeos, eles fazem parte de um curso que eu criei lá em 2022, para ensinar a fazer um maxi gorro. E para quem quiser adquirir, ele tá disponível aqui no link da descrição. É bem atemporal, super fácil e rápido de fazer, vai pouco material. Então é bem para quem tá começando, assim, já quer criar sua primeira peça, sair usando, super recomendo. Então eu espero que goste desse tutorial, pratique bastante crochê. Boa aula! Então, antes de começar, tu vai precisar escolher o fio que tu vai usar para fazer para começar a aprender, né, o crochê, criar tua primeira peça. Então, sempre que tu for comprar o material, observa na embalagem que vai estar sempre descrito aqui, ó, o número da agulha que tu precisa para usar, né, para fazer o projeto com o fio que tu escolheu. Então, aqui no caso, eles indicam a 3,5 a 4, eu tô com uma número 4 aqui, mas, enfim, vai depender do fio que tu escolher, aí daí tu vai ter que adquirir a agulha do mesmo tamanho. Então fica a dica aí e observa isso na hora de comprar o fio. Então eu seguro o fio que eu não vou usar aqui voltado para mim, pego o fio que vem do novelo, passo por cima do fio, passo por baixo desse buraquinho e puxo. Então, esse aqui é o nó inicial. Aí eu venho aqui e testo se a minha agulha passa, se ela não tá muito apertada. Então, se ela fica muito apertada aqui, ó, fica ruim, né, de fazer os pontos. Então, é melhor deixar ela folgadinha, para que ela passe bem tranquilamente. Então, feito esse nozinho inicial, eu venho com a minha agulha aqui e começo as correntinhas. Como eu pego o fio? Passo o fio por cima do dedo aqui e seguro com os outros dedos embaixo para fazer tensão. O dedo médio eu seguro aqui no nozinho, que é onde eu vou começar a fazer a carreira, as correntinhas. A agulha tem duas formas, dá para segurar como faca, como se fosse uma faca, ou dá para segurar assim, como se fosse uma caneta. Passo, então, o fio que vem do novelo por cima da agulha, engancho e passo pelo buraquinho. Passo o fio que vem do novelo, engancho e passo pelo buraquinho. Passo o fio, engancho e passo no buraquinho. Pego o fio, engancho e passo. Como caneta, ficaria dessa forma. Trabalha muito mais a mão direita e mais a agulha mesmo. Então, tu busca o fio, enganche e passa. Tu busca o fio, enganche e passa. Busca o fio, enganche e passa. Busca o fio, enganche e passa. Assim também dá para buscar o fio segurando como faca. Busca o fio, enganche, passa. Busca o fio, enganche, passa. Mas nota que tu trabalha muito mais o punho aqui, né? Fazendo dessa forma. Então, quando tu tá trabalhando assim, tu trabalha muito mais a mão esquerda, né? E não movimenta tanto o punho. Tu puxa mais o fio mesmo, com o dedo aqui, uma coisa mais fluida. E tu não trabalha e não machuca, né, as articulações com o tempo. Então, aqui, a gente fez as nossas correntinhas. Essa última correntinha, que agora no caso seria a nossa primeira correntinha, eu ignoro, pulo ela e vou para a segunda correntinha, insiro a minha agulha, busco o fio e puxo pela correntinha e puxo de volta pelo fio que já estava na agulha. De novo, passo aqui na correntinha, busco o fio, engancho, passo de volta na correntinha e passo pelo fio que já estava na agulha. Entro na correntinha, busco o fio, passo pela correntinha
e passo pelo fio que já estava na agulha. Passo pela correntinha, busco o fio, volto e passo de volta. Então, é muito simples, é só buscar o fio e passar de volta no fio, no fio que já estava na agulha, né? Esse é o ponto baixíssimo. Então, aqui a gente tem a nossa carreira de pontos baixíssimos, que fica dessa forma. Então, tô aqui com as minhas correntinhas, vou com a agulha e faço a mesma coisa que eu fiz no ponto baixíssimo, pulo a primeira correntinha, vou na segunda, insiro a minha agulha, busco o fio, puxo e fico com 2 laçadas na agulha. Dou uma laçada na agulha e passo pelos 2. Esse é o ponto baixo. De novo, entro direto com a agulha na próxima correntinha, busco o fio, trago de volta, fico com 2 laçadas na agulha, dou mais uma laçada e passo pelos 2. Entro na correntinha, busco o fio, passo pela correntinha, dou uma laçada e passo pelos 2. E assim até o final, fazendo os pontos baixos. Então, eu entro na correntinha, busco o fio, dou uma laçada, engancho na agulha, fico com 2 fios na agulha, dou uma laçada e puxo o fio. Entro na agulha direto, busco o fio, fico com 2, dou uma laçada, passo pelos 2. Entro na correntinha, busco o fio, puxo o fio, fico com 2, dou uma laçada e passo pelos 2. Então, esse aqui é o ponto baixo, que fica dessa forma. O ponto meio alto, ele é mais alto, então ele precisa de um pouquinho mais de altura. Ao invés de a gente pular uma correntinha e começar na segunda, a gente pula 2 correntinhas e começa na terceira. Então, essa aqui que tá um pouquinho apertada, deixa eu dar uma soltadinha nela aqui, só pra visualizar. Então, ela existe, ela tá aqui escondida, ó. 1, 2, na terceira, eu vou entrar com a minha agulha. Antes de entrar com a agulha, eu dou uma laçada na agulha e entro na terceira correntinha, busco o fio, trago, fico com 3. Dou uma laçada e passo pelos 3. Dou uma laçada, entro na próxima correntinha, busco o fio, trago de volta, fico com 3. Dou uma laçada e passo pelos 3. De novo, dou uma laçada, entro na correntinha, busco o fio, engancho, fico com 3. Dou uma laçada, passo pelos 3. Dou uma laçada, entro na correntinha, busco o fio, fico com 3. Dou uma laçada, passo pelos 3. Dou uma laçada, entro na correntinha, busco o fio, engancho, fico com 3. Dou uma laçada e passo pelos 3. Dou uma laçada, entra na correntinha, busca o fio, engancha, fica com 3. Dou uma laçada, passo pelos 3. Dou uma laçada, entro na correntinha, engancha, puxa, fico com 3, dou uma laçada, passo pelos 3. E aqui no último, dou uma laçada, entro na correntinha, puxo o fio, dou uma laçada e
passo pelos 3. Então, nota que o nosso ponto meio alto fica um pouquinho mais alto e mais fechadinho assim. Então, essa é a nossa carreira de meio ponto alto. Volto aqui com as minhas correntinhas. Vou fazer aqui as correntinhas de novo para refrescar a memória. Então, como é que eu começo? Geralmente, eu mostrei lá o nozinho, né, feito com a mão. Também tem como fazer com a agulha. Aqui dessa forma. Deixa eu fazer aqui mais visual, mais fácil. Eu venho aqui com a agulha, giro ela, faço uma voltinha, busco o fio, opa, e passo aqui, tchan. Fica assim, o nozinho inicial, feito de uma forma com a agulha, né? E daí também tem que dar uma conferida aqui se a agulha vai passar, se não tá muito apertado. Aí, vou para as minhas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tá bom. Vou fazer mais uma, 10. 10 correntinhas aqui. Então, o ponto alto, ele precisa de mais altura para fazer a carreira. Então, ao invés de eu pular, tem gente que pula 2 correntinhas, assim como no ponto meio alto, e tem gente que pula 3. Eu vou pular 3 aqui só para ficar diferente. Então, 1, 2, 3. Na quarta, eu vou entrar. Então, antes de entrar, eu tenho que dar uma laçada. Entro na quarta correntinha, busco o fio, volto, fico com 3 na agulha, dou uma laçada, passo pelos 2, fico com 2. Dou mais uma laçada e passo pelos 2. De novo, dou uma laçada, entro na próxima correntinha, busco o fio, volto pelas correntinhas, fico com 3, dou uma laçada, passo por 2, dou uma laçada e passo pelos outros 2. Dou uma laçada, entro na correntinha, busco o fio, fico com 3. Dou uma laçada, passo por 2, fico com 2. Dou uma laçada, passo pelos outros 2. Dou uma laçada, entro na correntinha, busco o fio, fico com 3. Dou uma laçada, passo por 2, fico com 2. Dou uma laçada, passo pelos outros 2. E vou cuidando a tensão aqui do fio para não ficar muito apertado e também não muito largo. Depende, para ficar um trabalho uniforme. Dou uma laçada, entro na correntinha, busco o fio, volto, fico com 3, dou uma laçada, passo por 2, fico com 2, dou uma laçada, passo pelos 2. Então, aqui eu vou fazer a última, dou uma laçada, entro na correntinha, busco o fio, fico com 3, dou uma laçada, passo pelos 2, dou uma laçada, passo pelos outros 2. Então, ficou dessa forma a minha carreira de pontos altos. Gostou do tutorial? Então, deixa teu like e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdo sobre crochê, costura, processo criativo e design autoral. Então, até o próximo vídeo.